Se os caras são os donos do mundo, os caras controlam o dinheiro, controlam as narrativas, controlam a mídia, tem todo esse trabalho, por que que eles iriam deixar alguém sentar na cadeira presidencial que eles não gostariam que sentasse, entendeu? Sim. Agora, os outros presidenciáveis aí, Zema, Caiado, todo mundo... Os outros, cara, não vão chegar nem lá. Nem chances pra nenhum deles. Cabo Daciolo, por exemplo. Eu, se fosse ele, não perderia nem meu tempo, cara. Você pode falar a besteira que for, eles vão te levantar. Agora, a hora que eles quiserem te derrubar, pelas mesmas palavras, eles te derrubam. Olha quanta besteira o Lula fala, cara. Olha quanta besteira o Lula fala. Dá nada pra ele. Não dá nada. Agora, se eles quisessem derrubar o Lula nesse momento... Alexandre de Moraes e Bolsonaro estão dentro do mesmo sistema. Sim. Controlado pela maçonaria. Sim. A regra dentro do jogo democrático é aceitar a vontade da maioria. Faltou você falar um poder que manda muito, talvez que mais manda. No STF, quem são os maçons? Cara... Não arrega não, hein? Não arrega não. O dono do canal sou eu. Tenho vídeos de Alexandre... Quem vai tomar a pancada sou eu, pode falar. Eu tenho vídeo do Alexandre de Moraes na maçonaria também, discursando lá tranquilamente, fechado totalmente com os caras. E eu tenho um vídeo aqui... O vídeo é público, na verdade. A regra dentro do jogo democrático é aceitar a vontade da maioria nas legítimas escolhas. Quando houver necessidade do papel de moderação, porque a escolha não é legítima, a escolha é opressiva, aí o Supremo Tribunal Federal deve ingressar. E hoje, na atualidade política brasileira, o papel mais importante que o Supremo Tribunal Federal deve ter, é exatamente o seu papel mais tradicional, o seu papel mais histórico, que é o papel de moderação. Hoje, o que o país mais precisa do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário como um todo, é o papel de moderação, o papel de árbitro entre os poderes. O cara é fechado. E aí, então, eles botaram... como é que você fala? Como é que os arqui-inimigos, né? Isso. Bolsonaro e Alexandre estão fechados com o mesmo sistema? Você entende? Essa é a pergunta. Porque eles não estão. Porque eles estão do mesmo lado, cara. No final das contas, isso é tudo feito para enganar a massa. Justamente para controlar a massa. Porque se a massa percebe isso, causa um caos gigantesco no mundo, no Brasil. Causa um caos, cara. Mas a massa tá cega, não enxerga. Você fala isso, você pode ter vídeo derrubado, você pode ter canal derrubado, você pode ter vídeo desmonetizado. Então... Ô Thiago, cara, você tá me dizendo que Alexandre de Moraes e Bolsonaro estão dentro do mesmo sistema. Sim. Controlado pela maçonaria. Sim. E aquele embate entre os dois faz parte do plano. Total. E os dois sabem disso. Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes são todos controlados pelo mesmo cérebro. São braços opostos controlados pelo mesmo cérebro. Tá, mas controlados... O que você tá vendo, Robert? Conscientes, total. Você tá vendo um teatro gigantesco. É um teatro para controle da massa. Para que a massa pense que tem poder, para que a massa fique entretida com o duelo, com a disputa, com quem ganha, com quem perde. É assim que eles vão fazendo o brasileiro continuar a seguir os planos da agenda. Aceitar tudo isso. Se isso tudo é verdade, só faz sentido se o Alexandre de Moraes foi preso também. Porque senão vai ficar, desigual, né? Lula já pagou a cadeia dele. Bolsonaro tá pagando a cadeia com parte do acordo. Falta o Alexandre de Moraes pagar a cadeia dele. E eu não duvido que uma hora aconteça, não. Porque se você olhar os Estados Unidos, o Brasil é quase que um reflexo, né? Você viu lá Donald Trump perdendo. De repente você viu agora Donald Trump ganhando, Joe Biden sendo um Zé Ninguém. Então, imagine como ambos os lados políticos ficaram. Imagine como ficou o público de Joe Biden quando Biden venceu Donald Trump. Agora imagine como o público de Trump ficou quando Donald Trump deu mais uma reviravolta e conseguiu vencer Joe Biden agora. Então, cara, tudo isso serve para dividir a massa. É uma divisão completa de controle em cima da população. E o sistema político é o que mais controla hoje. É o que mais controla, cara. E da mesma forma... E é como eu falei, quem tá por trás, quem manda, jamais vai deixar que a população escolha. Se você se você leva tudo isso para um lado onde a população tem poder,
você compreende que os caras que mandam no mundo estão permitindo com que a população deixe na cadeira presidencial ali, no trono, aquele que a população quer. Só que, às vezes, aquele que a população quer não seria o cara que serviria para eles. Se os caras são os donos do mundo, os caras controlam o dinheiro, controlam as narrativas, controlam a mídia, tem todo esse trabalho, por que que eles iriam deixar alguém sentar na cadeira presidencial que eles não gostariam que sentasse, entendeu? Não, isso faz total sentido, até porque é só você olhar para a regra do jogo. E a regra do jogo só permite, na disputa, quem eles escolhem. Total. O sistema é político partidário. Sim. Você precisa de um partido para fazer parte da política. Sim. E aí você tem hoje toda uma estrutura partidária onde uns vão ter muito acesso, tanto a dinheiro quanto a tempo de propaganda. Sim. Os partidos dominam a política brasileira, a verba, esses espaços, né? Sim. E eles escolhem quem são os candidatos. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro é o candidato do PL. Por que o Flávio? E não o outro. Isso não há o que o povo decidir. Talvez o povo, se botasse um outro nome ali... Sim. Mas tem outros partidos. Só que se o poder controla, ele não vai controlar só um. Se tem 8 partidos, eles vão controlar os 8. Sim. Agora, os outros presidenciáveis aí, Zema, Caiado, todo mundo... Os outros, cara, não vão chegar nem lá. Nem chances pra nenhum deles. Cabo Daciolo, por exemplo. Eu, se fosse ele, não perderia nem meu tempo, cara. Vai lá só pra cumprir o protocolo mesmo. Ele sabe que não vai ganhar. Ou é mais pra aparecer, né? Às vezes aparece e ganha mais mídia, ganha mais seguidores. E aí você consegue fazer alguma coisa a partir dali, depois daquilo. Porque, cara, a disputa entre dois. É Lula ou Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro e Lula agora. Os outros, cara, vão lá só pra ganhar seguidores, aparecer, conseguir um contrato de alguma coisa ou de outra, talvez ganhar um pouco mais de autoridade ali. Todos eles sabem que eles não vão ganhar. Cara, toda vez que a gente cai nesse assunto aí, cara, o efeito Bolsonaro dá um... Tudo que você tá falando faz sentido, irmão. O sistema conseguiu aquilo que eles queriam. É uma divisão acirrada. Mas, por exemplo, cara, o Bolsonaro veio do nada de um partido pequeno. O Bolsonaro de 18 é comparado ao Daciolo em 2026 num partido pequeno. Aí, quando você entende, Glauber, que o controle da narrativa é fundamental para isso, e entende que os caras controlam a mídia e controlam as narrativas, você compreende que o Bolsonaro ele não veio do nada. Ele foi um cara que teve todo o impulsionamento da mídia para isso. Na Big Tech. Também. O Daciolo, como é que a mídia vai tratar o Daciolo? É um cara de chapéu de alumínio, é um louco. Um teórico da conspiração. Ele vai ser um palhaço ali. Assim como foi com o Enéas. Você vê? Assim como foi com o Enéas. A mídia vai transformar a pessoa naquilo que ela quer. Se ela quer te transformar num cara, pô, ferrado, esse cara vai ser o cara que vai agora ser o próximo ali. Ele tá fechado com a gente? Ele pode ser o cara que vai seguir o nosso comando aqui? Pode. Então vamos levantar esse cara aqui ao máximo. Você pode falar a besteira que for, eles vão te levantar. Agora, a hora que eles quiserem te derrubar, pelas mesmas palavras eles te derrubam. Olha quanta besteira o Lula fala, cara. Olha quanta besteira o Lula fala. Dá nada pra ele. Não dá nada. Agora, se eles quisessem derrubar o Lula nesse momento, aí eles iam estar esmagando o cara por meio de qualquer palavra tosca dessa que ele fala. Não, isso é consenso. Isso é consenso. Agora, a mídia brasileira, o monopólio da comunicação, o Grupo Folha, Grupo Globo, porra, é foda, né, mano? Globo, porra. Caramba. Grupo Folha, porra, porque Grupo Globo é difícil, né? O chat deve estar rachando de rir. Eles não promoveram o Bolsonaro, pelo contrário, né? Agora, o Bolsonaro... A gente pensa que não promoveram, mas de certa forma promoveram. A mídia, ela trabalha em conjunto. Quando elas trabalham na falsa oposição ou numa oposição controlada, quando elas querem promover algo, mesmo que indiretamente, elas conseguem promover o Glauber. Quando você coloca ali algo que o Lula fez, por exemplo, ou que a esquerda fez e que o Bolsonaro bateu de frente contra ela, mesmo que eles estejam falando mal do Bolsonaro,
se eles fizerem intencionalmente, eles conseguem levantar o nome do cara, mesmo que indiretamente. As mídias sociais também são utilizadas para isso. E foi assim que o nome dele cresceu. Quando você entende que essa mesma sociedade controla a mídia, periódicos, jornais, revistas, redes sociais também, aí você compreende que, cara, a gente tá na mão de tudo isso. A gente tá na mão desses caras. E eles controlam sim. Essas grandes empresas são completamente controladas. Você vai ver no nosso vídeo aqui, vai aparecer várias tarjas embaixo dos vídeos. Escrevendo assim, olha, maçonaria. O que é verdadeiramente a maçonaria? Isso é teoria da conspiração, isso é não sei o quê. Porque eles vão estar ali controlando a narrativa, entendeu? E boa parte do público vai falar, cara, isso é loucura, isso é... Ainda mais o público que é doutrinado pela política, eles vão me xingar de tudo quanto é nome aqui. Por estar falando isso, entendeu? É. A galera odeia que fale contra o ídolo. Seja do lado A ou do lado B, seja contra Lula ou contra Bolsonaro. O que a Bíblia fala sobre os ídolos? É. Exatamente. Ídolo é somente Deus, né? Não tenha outros ídolos diante de mim. Então, a galera esquece disso. E ídolo não é só uma imagem, né? Muita gente critica os católicos e fala, eles estão... Não. Ídolo é qualquer coisa. Seja a imagem, igual eles fizeram de um bezerro de ouro no passado, ou de um outro ser humano. O anticristo vai ser um cara muito idolatrado. Por isso que eu falei, é um cara que vai vir de uma ordem pelo caos, né? Um caos gigantesco, o cara vem para resolver os problemas. Então ele vai ser idolatrado por muitos. Assim como Cristo. Por isso é o anticristo. É, cara. E assim, eu já conversei com o maçom aqui, né? Sim. Pra falar justamente sobre maçonaria. Certo. Aí o cara, o argumento é sempre o mesmo. Não, isso aí, pô, não é bem assim. Eu te explico, pô, sou maçom. Maçonaria funciona assim, assado. Aí prega que, pô, pelo pouco que a gente pode falar, né, que a gente sabe, é um grupo que se ajuda, que estudam, né? É network, aí, né? Network, aí tem influencer, né? E por ser muito antigo, né? Quando é que surge a maçonaria? A loja maçônica brasileira, a primeira em que data de quando? A gente tem o Grande Oriente do Brasil, mas, na minha opinião, a maçonaria ela surge oficialmente, assim, advinda de Salomão. Lá no passado das escrituras mesmo, antes de Cristo. Agora, quando ela veio para o Brasil, eu não sei a específica data no Grande Oriente, quando eles instituíram as lojas maçônicas aqui. Mas quando a gente fala da origem da maçonaria, pela própria idolatria de Salomão que existe dentro das lojas maçônicas, você percebe que a maçonaria se iniciou mesmo com Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra, e por aí vai. Só que se você entender essa história, o Glauber, do templo, que Davi quis construir uma casa para Deus, o profeta Natan chegou lá e negou essa construção. Quando você compreende isso, você já entende que ali os caras estão contra Cristo, entendeu? Desde a época da construção do templo. Davi, Salomão? Sim. Foi assim, vou falar de uma forma rápida, pro pessoal entender. Davi um dia quis construir uma casa para Deus. Ele dizia que Deus morava em uma tenda, que no caso era o tabernáculo. Deus realmente mandou ali Moisés, né, e o povo de Israel construir um tabernáculo. O tabernáculo ele era feito de pele de animais. Por quê? O Antigo Testamento, de acordo com Hebreus 10:1, é uma sombra, uma figura para o Novo Testamento. O tabernáculo sendo feito de pele de animais, ele é simplesmente uma figura para o nosso corpo. A Arca da Aliança, por exemplo, é uma figura para o seu coração, é onde Deus se faz presente. Então hoje, Deus habita em nosso coração. Naquela época, antes de Cristo falar está consumado no Calvário, Deus não habitava no coração do homem, justamente por conta do pecado de Adão. Então Deus se fazia presente de forma externa, de forma física, né? E o tabernáculo era o principal local onde os sacerdotes, levitas, faziam os rituais para que Deus se fizesse presente ali, o sacrifício de animais e por aí vai, tudo que está descrito no Antigo Testamento. Em certo momento Davi fala assim, cara, Deus vive numa tenda, eu quero construir uma casa de cedros para Deus. E aí o profeta Natan vem naquela noite e fala assim, Davi, você não vai fazer isso. Porque foi Deus que te tirou da malhada. Você não é maior que Deus para querer construir uma casa para ele. O que vai acontecer é que alguém da sua geração, um dia no futuro, depois de você morrer,
vai construir uma habitação eterna para Deus, um templo eterno. O que é esse templo eterno? É a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Nós somos a igreja, que é um templo não feito por mãos humanas. Atos 17:24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele habita no seu corpo, no meu, no nosso. Perfeito. A igreja é você e nós ao mesmo tempo, mas não físico, espiritual. Aqueles que congregam do mesmo entendimento, de forma espiritual, em espírito e em verdade, como Cristo disse, que seguem os ensinamentos de Cristo, são parte do corpo de Cristo, mesmo estando juntas ou separadas. Isso é a igreja, a verdadeira igreja. Diferente do que o sistema religioso ensina. Porque o sistema religioso ensina que o templo lá físico é a igreja. Tanto que eles falam, eu vou andando na igreja, vai. Eu comprei um ar-condicionado para a igreja. Não, a igreja não é um templo físico. Ela é espírito. E aí, Davi e o profeta Natan ali, eles estão falando de alguém no futuro que construiria uma habitação eterna para Deus. E a gente citou a igreja de Cristo, que justamente é a promessa que foi feita ali. O que Salomão faz? Ele vê essa promessa, se aposta da promessa e constrói um templo físico, que não era para ser construído. E coloca o tabernáculo dentro desse templo físico. Por isso a presença de Deus se fez lá dentro. E o ato de Salomão colocar o tabernáculo dentro desse templo físico já é uma figura, uma sombra para nós nos dias de hoje, onde a verdadeira igreja, que é o tabernáculo, estão dentro dos templos de pedra, dos falsos templos de pedra, achando que estão cultuando a Deus. Você entendeu? É uma sombra de um erro. Cristo, quando vem, ele fala, os construtores rejeitaram a pedra angular. Por quê? A promessa era para ele, não era para Salomão. Salomão rejeitou a pedra angular que era Cristo e construiu aquele templo. Tanto é que os judeus passaram a fazer os seus rituais, os seus cultos, os seus sacrifícios no templo de pedra. O templo de Salomão foi destruído, ele não foi uma habitação eterna. Herodes, depois de um tempo, ergueu novamente aquele templo de pedra. E Cristo teve todo aquele embate nas sinagogas e, quando chegou em Jerusalém, no templo. E aí o que acontece? Os sacerdotes do templo queriam apedrejar ele, queriam matar ele porque ele estava pregando contra o templo. Tanto é que ele vai lá na frente do templo, destrói aquelas barracas dos cambistas, olha para os sacerdotes e diz assim, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Mas aí, na Bíblia diz que os sacerdotes se questionaram, falaram, pô, como é que ele vai reconstruir em 3 dias um templo que demorou 46 anos para ser construído? E aí mostra que eles não entenderam que ele falava do templo que era o seu corpo. Porque Cristo fez uma jogada ali em frente ao templo, falando sobre o verdadeiro templo com o embate do falso templo. E a galera também até hoje não entende essa passagem aí, não. Elas acham que Cristo estava defendendo o templo, pregando no templo. Né? Eu já fiz debate tanto com católico quanto protestantes que eles falam, Jesus pregava no templo. Cara, pregava o quê? Pregava contra o templo. Em Atos 2, os caras falam, olha os discípulos lá pregando no templo. Cara, eles converteram ali 5.000 pessoas. Em Atos 4, mostra eles convertendo 5.000 pessoas para saírem para fora das doutrinas do templo. E aí os sacerdotes do templo aparecem e prendem os caras. Se os sacerdotes estão prendendo os caras, se reuniram para matar a Cristo, é porque eles não estavam pregando a favor do templo. Porque se eles estivessem pregando a favor do templo, não ia acontecer nenhum problema com eles, entendeu? Então, quando a gente entende toda essa jogada, você percebe que os construtores que rejeitaram a pedra angular, principalmente, eles estão falando de Salomão e todos os adeptos das práticas de Salomão, que são os maçons. Aqueles templocentristas, os caras que ainda fazem cultos em templos hoje. Por que o sistema religioso está dentro de templos hoje? Porque eles fazem parte da sociedade dos construtores, são dominados pela maçonaria. A loja maçônica hoje nada mais é do que um templo também que tem no seu principal ponto um culto ali a Salomão, que foi o primeiro construtor ocultista que adorou outros deuses, que invocou demônios, que trouxe todo o ensinamento da Goétia, do misticismo, ensinamentos que envolvem numerologia, gemátria e por aí vai.